Algum tempo atrás, nós vimos uma matéria na revista Isto É, que falava assim, a geração que vai mudar o mundo. E aí fala de uma jovem, e essa jovem, na época ela tinha 23 anos, e ela dava, nesse blog dela, ela dava dica de beleza, dava dica de moda, e 400 mil pessoas seguiam essa menina na internet. Ela recebia 80 mil visitas diárias no blog dela. Para anunciar no seu blog, as empresas tinham que pagar entre 5 mil e 30 mil reais para fazer um anúncio. E segundo Isto É, essa é a geração que vai mudar o mundo. Quando a gente vê uma mensagem dessa, né, uma capa de uma revista, geração que vai mudar o mundo, a gente não pensa que a geração que vai mudar o mundo vai mudar falando de moda e beleza. Como uma pessoa falando de moda e beleza pode mudar o mundo? Não que a gente não se importe com isso, mas isso não muda a vida de ninguém. Qual é a geração que vai mudar o mundo? Qual é a geração que vai mudar o mundo? Eu vou mudar o mundo, você vai mudar o mundo, o povo de Deus vai mudar o mundo. Essa é a geração que pode mudar esse mundo. Com todo respeito, mas o que nós estamos passando hoje no Brasil, você acha que isso vai mudar alguma coisa que está acontecendo no Brasil? Falando de moda, falando de beleza. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, você, perguntando, você é um recabita? Reca o quê, pastor? Que é isso? Recabita. Recabita? Fala de novo para as pessoas que estão do seu lado, você é um recabita? Eita, meu pai, pastor, está escrito isso na Bíblia? Abre, por favor, lá no livro de Jeremias, capítulo 35. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre a fidelidade dos recabitas. Você vai ver que tem tudo a ver com a geração que Deus vai usar para transformar esse mundo. Jeremias 35, a partir do versículo 1, e nós vamos falar até o 17. Os recabitas. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas. E aqui eu achei já um negócio, porque assim, não é uma nação dos recabitas, não é um país dos recabitas, é uma comunidade pequena dos recabitas. Convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhe vinhos para beber. Deus falou para Jeremias chamar a comunidade dos recabitas para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, a sala dos filhos de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, e a sala ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala dos Mazeias, filho de Salum, o porteiro. Então, coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhe pedi que bebesse. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem a possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinha, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos babilônicos e dos sírios.
e assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinhos, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhe deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas eles não me ouviram, chamei-os, mas eles não me responderam. Você tem obedecido ao que Deus tem colocado no seu coração? Porque Deus, Ele colocou aquele povo à prova, e falou assim: Jeremias, enche as taças, e fala para os recabitas virem beber. Deus sabia que eles não bebiam, Deus sabia, e aí eles chegaram e falaram assim: nós não vamos beber, porque o nosso pai falou que não era para a gente beber. E aqui, conta a história que tinha da família que tinha um legado, uma marca. Eles não bebiam vinho, não edificavam casas. As outras famílias podiam beber, podiam edificar, mas eles, era uma ordem da geração deles, que eles não deveriam se contaminar com isso. Tinha algo diferente neles, era algo que não era normal, ia acontecer no povo de Deus, e eles foram fiéis ao que os antepassados deles, a ordem que ele tinha dado. Isso aconteceu mais ou menos 200 anos depois da morte de Jonadab, e Jonadab foi um líder de excelência. Imagina, você ser um líder de um povo, e 200 anos depois, esse povo fazer o que você falou para eles fazerem, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. O quanto que você seria abençoado com isso? Eles dão para a gente uma lição de obediência, dão para o povo de Deus uma lição de obediência. Eles sabiam quem eles eram e sabiam a que povo eles pertenciam. Eles eram separados, eles tinham uma marca, eles sabiam quem eles eram, eles tinham claramente no seu coração o que deveriam e o que não deveriam fazer. E o mais importante, no verso 8 fala que eles obedeciam em tudo aquela ordem. E não era só eles, as mulheres, os filhos, todo mundo obedecia. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam que eles eram um povo separado. E a gente entende aqui que existe uma bênção na obediência, amém? Toda vez que nós obedecemos, nós somos abençoados. E também existe uma maldição na desobediência. Mais uma vez, Deus está nos dando escolhas. E o versículo que Deus traz ao nosso coração é Deuteronômio 30, 19 e 20. Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolho a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele está nos dando uma escolha, escolhe a vida. Nós somos um povo separado, nós temos uma marca, e essa marca é que nós somos diferentes do resto dessa nação.
Nós somos diferentes do resto do mundo. O país pode estar na maior crise do mundo, mas nós não estamos no meio dessa crise. O país pode estar de cabeça para baixo, mas a nossa vida não vira de cabeça para baixo. A não ser que você não tenha essa marca. A não ser que você não saiba a que povo você pertence. Aquele povo recabita, quando eles foram postos à prova, ali na casa do Senhor, ofereceram vinho na frente deles, falaram, bebe. Eles falaram, não, nós não. No meio da prova que nós estamos vivendo no Brasil hoje, qual é a sua reação? Qual é a marca do Senhor na sua vida? Você se junta com todo mundo e sai amaldiçoando o governo, amaldiçoando a gasolina, amaldiçoando o país que a gente vive, amaldiçoando os impostos? Ou você se coloca na posição de quem você é, de povo separado, e abençoa, e profetiza, e guerreia, e se coloca na posição de um povo separado? Se a igreja não tomar posição na hora da prova, quem é que vai tomar? As oportunidades Deus está nos dando, oportunidade de escolher que povo nós somos, qual é a marca que existe em nós, porque se numa hora dessa a gente não se posiciona como povo de Deus, nós somos esses desobedientes, que o Senhor acabou de falar. Eu tenho falado, eu tenho ensinado, eu tenho dito para você, você não é como os outros. Eu tenho dito para você, na hora da prova você se levanta e profetiza. Na hora da prova você é aquele que vai fazer diferença e que vai arrancar aquele que está preso no cativeiro. Você não vai para dentro do cativeiro. Na hora da prova é que nós podemos mostrar se nós somos um povo fiel, como os recabitas eram. Ou se nós somos esse povo que oscila como a onda do mar, a hora que está tudo bem, está dando glória a Deus, a hora que está tudo mal, está amaldiçoando, e da sua boca está saindo palavras de maldição, e não as palavras que o Senhor te escolheu para falar. Nós somos um povo separado, amém? Da nossa boca tem que sair bênção. Eis que te proponho, os céus, o reino espiritual e a terra, os seus irmãos, os seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você, são testemunhas contra você, que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Por que da sua boca está saindo palavra de morte? Escolhe, pois, a vida. Amados, Deus te chamou aqui nessa noite, porque Ele não quer só te abençoar. Não. Ele quer abençoar você e quer abençoar a tua geração. E essa palavra que foi que entrou no nosso coração. Se você pegar lá no livro de Salmos 78, versículo 4 a 6, diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que as ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E a pergunta é: o que é que o seu neto vai falar de você? Vê essa palavra no meu coração. A Bruna pegou isso aí e falou assim: nós temos um filho chamado Isaac, e o Isaac tem um filho chamado Owen, e o Owen vai ter um filho. E aí a conversa do filho do Owen com o Owen: ô pai, conta do meu avô. Eu falei: rapaz, o seu avô foi um grande homem de Deus. Amém. O seu avô, olha, ele falava que o casamento é para sempre. E a nossa família tem uma marca de casamentos que não são destruídos. O seu avô, ele falava que nós temos que honrar as mulheres. E a nossa família tem uma marca de mulheres que são honradas. O seu avô falava que nós devíamos ser leais. E a nossa família tem uma marca de lealdade. E sabe o que vai acontecer? Eu tenho passado isso para o Isaac vai passar isso para o Owen, o Owen vai passar isso para o filho dele, e a nossa geração vai ser marcada como uma geração de recabitas, uma geração de abençoados de Deus. Só que a gente não consegue passar isso só com palavras.
As palavras são importantes, mas a gente passa isso com as nossas atitudes. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, é que nós fazemos a diferença. É que nós mostramos que nós não somos desse mundo. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Deus disse que o justo nunca ia mendigar o pão. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a minha casa não vai ser abalada. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Deus é o nosso provedor. O Senhor é meu pastor e nada me fará falta. Agora, se você é o primeiro, dentro de casa, a arrancar os cabelos, a perder a cabeça, a amaldiçoar tudo, você não está ensinando o seu filho o poder do seu Deus. Eu fico imaginando o filho do Oi conversando com ele. Já o filho do Oi casado. E falando assim: pai, eu estou passando uma luta no meu casamento. Uma luta muito grande. E aí eu não sei, está tão grande, que eu não sei como é que vai ser. E o Oi vai chegar e falar assim: olha só, a nossa família não tem divórcio. Então você vai acertar, mas você não vai se divorciar. Essa é a marca da nossa casa. A marca da nossa família tem que ser abençoada por Deus. Qual é a marca da sua casa? Qual é a marca da sua família? Qual é a sua unção? Qual é o legado que você vai deixar? O que Deus deixou? Eu vejo assim, talentos, coisas que Deus tem colocou na minha vida, eu já vejo frutificando na vida dos nossos filhos. O Juan, nosso filho mais velho, ele é bem sucedido em todos os trabalhos que ele faz. Ele é bem sucedido na faculdade dele. Ele é bem sucedido nos trabalhos dele. Ele tem graça com o chefe dele. Eu falo para o Zé, eu vejo esse legado passando de mim para ele. Onde ele bota a mão, prospera. Onde ele bota a mão, é abençoado. Ele está fazendo um mestrado lá nos Estados Unidos, um mestrado muito difícil, precisa de um vocabulário muito profundo de inglês. A Érica, minha nora, é professora de inglês. O Juan aprendeu inglês. O avô... O pai, avô não, o pai. É o pai, já virou o pai. Avô. O Juan aprendeu inglês de maneira muito menos profissional do que ela. E agora a última viagem que a gente fez, a Érica falou assim: tia, eu não entendo, o Juan só tira A. Ele é o melhor aluno do mestrado, ele nasceu para isso. É a marca da promessa. Qual é a marca? Qual é a unção? Qual é o legado? As famílias não podem começar do zero na geração futura, isso é burrice. Deus nos deu família para que a geração seguinte seja mais poderosa que a geração passada. A próxima mais poderosa ainda. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Que às vezes a gente está falando, e fala: pastor, não vivo nada disso, pastor. Eu já não estou no zero, eu estou no menos. Porque na minha família teve adultério, minha família teve divórcio, minha família teve isso, teve mala, o meu avô foi só... O simples fato de você estar aqui nessa noite, e se você se arrepender nessa noite, você vai ser o primeiro da sua vida, da sua geração, para ser abençoado. Você vai poder ter autoridade para você passar para os seus filhos, para os seus filhos passarem para os filhos dele, e aí nós vamos ter uma família de recabitas que não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mas o que você fizer, nós vamos estar contando aqui o final dos recabitas, para você falar: mas os recabitas eram caretas. Não, recabitas eram abençoados de Deus. Nós temos uma moça que trabalhou com a gente no Veredas. Teve um dia que ela falou que ela tinha 8 anos de idade, 8 anos, e ela estava andando na rua, ela achou um pacote, e esse pacote estava cheio de dinheiro. Ela chegou em casa feliz da vida, tinha 8 anos, pacote cheio da grana, voltou, chegou em casa: pai, olha o que eu achei. E o pai falou assim: isso é seu? Ele falou: não, pai, eu achei na rua, no meio da rua. Não é de ninguém. Ele falou: é seu? Não, pai, o senhor não entendeu. Estava na rua, não é de ninguém. Isso é seu? Não. Volta e devolve. E ela voltou. Quando ela voltou, ela viu um senhor chorando. E ela chegou para a pessoa e falou assim: o senhor está chorando por causa de quê? Ele falou assim: minha filha, eu perdi todo o meu salário. Ele falou: está aqui, ó, eu achei. Entregou para ele. Mas isso aqui não é o glória a Deus, não. O glória a Deus é o maior. Porque ela falou assim: Talismã, o que mais me impressionou foi que meu pai, na hora que ele falou que era para eu devolver, meu pai estava bêbado.
A marca da honestidade marca. estava na família. O pai dela, bêbado, passou a marca da lealdade, da honestidade. E aí você acha que ela, que o filho dela, que o neto dela não vai carregar essa marca? Vai carregar por quê? Porque nós colocamos isso na vida dos nossos filhos, colocamos isso, a coisa certa de Deus tem que ser feita e nós vamos ser abençoados por causa disso. O testemunho de Deus na nossa vida não serve só para passar para as pessoas ao nosso redor. Em primeiro lugar tem que ser na nossa casa. Em primeiro lugar tem que ser na nossa família. As pessoas de dentro da nossa casa precisam saber o que Deus fez na nossa vida. Eles precisam conhecer o Deus vivo que vive em nós. Deus chamou a nossa geração para mudar esse mundo. Olha só, 2 frases que nós colocamos aqui. Grava isso no teu coração. A maior defesa de um país não são os militares. São as famílias. O maior tesouro de uma nação não está escondido no cofre do Banco Central. Sabe onde está escondido esse tesouro todo? Fala assim, na minha casa. Na minha casa. Fala, na minha casa. Na minha casa. Amém. Deus mudou tesouro. A nossa geração. Ele alcançou a nossa família. Agora, para o diabo destruir nossa família, vai ser muito difícil. Porque essa marca chegou dentro da nossa casa. Se ele quiser destruir nossa família, ele vai ter que ir para outra cidade, para outro país, para outro mundo, porque na nossa casa ele não consegue mais. A marca chegou, a marca ficou. A marca dos recabitas na minha casa é casamento forte, restaurado. A marca dos recabitas na nossa casa é uma casa cheia do poder de Deus. Essa é a marca. A marca dos recabitas na nossa casa é uma casa de ministro, que prega a palavra de Deus, que é ousado na palavra de Deus. Qual é a marca na sua casa? E eu sei que tem jovens sentados aí, ouvindo, pensando, eu não sei, pois começa a construir, começa a buscar. Deus tem marca na sua vida, Deus tem marca na sua família, Deus tem legado, assim como um dia os recabitas foram chamados, com um chamado muito específico. A minha e a sua família tem chamados específicos. A nossa geração vai levar um legado muito maior do que o nosso. E a gente não pode achar que a gente está perdido ao léu. Não, nós fomos chamados para mudar esse mundo. A nossa casa foi chamada para mudar esse mundo. E nós temos que fazer isso nos tempos de crise. São as maiores oportunidades que a gente tem para mostrar que o nosso Deus é diferente e que na nossa vida acontece tudo diferente. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Essa é uma grande oportunidade. Por isso, para de deixar o diabo te enrolar. Para de encher sua mente com um telejornal que só fala bobagem, que só amaldiçoa as autoridades. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Paz. Você foi chamado para abençoar. Paz. Você foi chamado para gerar palavras proféticas e para mudar o reino espiritual dessa nação. Prestem atenção, pais. Já que o maior tesouro não está no cofre do Banco Central, está na sua casa, saiba que o seu filho não está só te escutando. Ele está te observando. Ele está te vendo. E se o teu filho, durante 7 dias, ele te vê só pensando em Deus, 1h30 que fica aqui na igreja, olha o que você está colocando no coração desse menino. Alguns pais estão passando por seus filhos o seguinte: o que realmente é importante para o Brasil, para o futuro, para o teu futuro? Uma profissão, tem que ser uma profissão boa. Profissão meia boca não serve, tem que ser aquela profissão. Tem que ter uma estabilidade financeira, tem que ser uma pessoa de sucesso, você tem que juntar muitos patrimônios, e você tem que ter um excelente casamento. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é errado? Não. Não, meu filho, isso é bênção. Mas... Fala para ele que você tem que ser uma bênção, que tem que ser um melhor profissional. Fala para ele que tem que ser um cara de sucesso, para ele ser bom na faculdade, excelente na faculdade. Mas o que verdadeiramente importa ensinar... Olha só, o que nós, pais, o que nossos filhos estão querendo, o que nossos filhos estão implorando para a gente passar para eles. Meu filho, isso tudo que o pastor falou é bom, mas
Seja um filho Um homem. dependente de Deus. Dependa de Deus. E outra coisa, filho, não é só depender de Deus, não. Seja cheio do Espírito de Deus. Tenha prazer na leitura da palavra. Você sabe o seguinte, meu filho, você vai casar. Mas quando você casar, escolha a maricontexto certa. Porque se você escolher errado, é pro resto da vida, meu filho. Você não vai ter aquele negócio de divórcio, não. O casamento é para sempre. Você vai falar isso pro seu filho. Meu filho, olha só, você não vai pegar as menininhas todas não, rapaz. Você vigia na terra. Vigia. Então você vai ter que ser puro sexualmente. Minha filha, se guarde. Você é uma joia. Tem um príncipe vindo aí. Se guarde para ele. Eu já contei isso aqui. Peraí que tem mais. Você vai ser uma pessoa honesta. Você vai ser uma pessoa leal. Isso que você tem que passar para os seus filhos. Alguns anos atrás, eu estava levando o Juan para fazer a prova do PAS. Já faz um tempo isso, né? E era a primeira prova do PAS que ele ia fazer. Ele muito nervoso dentro do carro. Era sábado de manhã. E eu peguei na mãozinha dele, a mão dele estava toda molhada. Ele estava nervoso mesmo. Eu falei, filho, o que é isso? Está nervoso? Ele falou, mãe, eu estou muito nervoso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o meu futuro depende dessa prova. Eu parei o carro no acostamento. Falei, olha para mim, meu filho. O seu futuro não depende dessa prova. Se você for muito bem nessa prova, ou se você for muito mal nessa prova, o seu futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro não depende das coisas desse mundo. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que nós não somos desse mundo. A gente precisa mostrar para o nosso cônjuge que nós não somos desse mundo. A gente precisa mostrar para os nossos pais que nós não somos desse mundo. A gente precisa mostrar para os nossos colegas de trabalho que nós não somos desse mundo, que nós não agimos como as pessoas desse mundo agem. Os nossos valores são outros. O nosso padrão é mais alto. Deus quer levar a gente mais alto. Deus tem algo grande para nós. É muito fácil ficar declarando versículos bíblicos na hora que você precisa deles, mas você precisa viver a palavra integralmente. Na hora da crise, Deus quer fazer de você um baluarte, Deus quer fazer de você uma grande bandeira, onde as pessoas vão ver que a gente não é abalado pelos valores desse mundo. As pessoas vão ver que os nossos valores são diferentes, mesmo que a gente tenha uma grande derrota hoje, mesmo que a gente tenha uma grande tristeza hoje. A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso chorar hoje, mas amanhã eu vou estar de pé de novo, e eu vou guerrear de novo, e eu vou lutar de novo, e nada vai me parar, porque quem me impulsiona é o Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer de você diferente. Deus quer fazer com que as pessoas que te vejam que você não é igual. Existe alguma coisa diferente em você. Você não é abalado pelas más notícias desse mundo, porque você não é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você não é esse, eu não sou essa, amém? Você quer ver um cara, e por favor, entenda para depois você não falar que o pastor está falando de heresia. Daniel não era recabita, mas ele era um recabita, como nós estamos falando aqui sobre fidelidade. Olha só, Daniel ele influenciou a geração dele, e ele tinha uma visão de futuro. Agora, qual a circunstância da vida de Daniel? Daniel foi levado escravo. Assim que ele chegou lá, mudaram o nome dele. E o nome, a gente sabe que carrega a nossa identidade. O nome, o significado de Daniel significa Deus é o meu juiz. Quando chegou lá, mudaram para Beltesazar. Beltesazar que significa que o Deus Baal proteja o rei. Primeira coisa que o diabo vai tentar fazer na sua família, na sua geração, é roubar a sua identidade, roubar o seu nome. Quer ser quem você é. Daniel, no versículo 8 de capítulo 1, diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele.
Apesar disso, ele disse a Daniel: tenham medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudável que os outros, jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias, não nos deem nada além dos vegetais para comer, isso aqui é meio, mas, e água para beber, depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate dos seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Daniel tinha todas as circunstâncias contra ele, ele tinha tudo para ser infiel a Deus. Ele foi vendido como escravo, ele tinha uma vida boa lá, foi vendido como escravo, mudaram o nome dele, mas ele sabia quem ele era. Daniel sabia o propósito da vida dele, e ele, em momento nenhum, mudou a posição dele. Ele sabia que ele não ia se contaminar, e ele não se contaminou. As circunstâncias todas contras, mas ele se manteve fiel. Quando viram que não tinha outro jeito de pegar Daniel, que só tinha como pegar Daniel na fidelidade ao Deus dele, mesmo assim ele se manteve íntegro, ele não mudou a posição, ele continuou fiel, ele continuou leal. O que ele ganhou com isso? Qual foi a consequência na vida de Daniel? Na vida dele já foi uma grande consequência, ele foi honrado, ele foi exaltado, ele cresceu profissionalmente com o rei, mas a maior consequência foi que Daniel influenciou aquela geração inteirinha. O rei fez um decreto que, a partir daquele momento, todo mundo deveria adorar o Deus de Daniel. Quando a gente sabe quem a gente é, mesmo em momento de escravidão, mesmo no meio do deserto, mesmo com todas as circunstâncias adversas, se a gente ficar fiel, como os recabitas foram, como Daniel foi, Deus vai influenciar toda a geração, mudar toda a circunstância, e vai reverter toda aquela maldição. E no final da história, todo mundo vai ver quem é o nosso Deus. Todo mundo vai saber que nós somos um povo separado, que nós fazemos a diferença nessa terra. Todo mundo vai conhecer o Deus vivo, que separou a nossa vida, que marcou a nossa vida, que deu um legado, uma marca, um chamado. A gente sabe quem a gente é, e nenhuma escravidão, nenhum deserto, nenhuma circunstância vai mudar isso. Amém? No capítulo 6 de Daniel, no versículo 25 e diante, diz assim: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro o persa. Olha só, antes de Jesus entrar na nossa família, fale. Existe um legado na minha família antes de Jesus. Um legado que eu recebi dos meus pais. Legado de força, legado de integridade, legado de honestidade, legado de perseverança, legado de liderança. Tudo isso são coisas que eu recebi dos meus pais, mesmo antes deles conhecerem o Senhor. E você recebeu bons legados dos seus pais, independente se eles conheciam ou não o Senhor. Se você parar para pensar, você vai conseguir enxergar boas coisas. Depois que eles conheceram o Senhor, eu recebi mais legado ainda, legado de fé, legado de amor pela palavra. Minha mãe era uma mulher que amava ler a palavra, ela amava compartilhar as coisas da palavra, ela desafiava a gente a ler a palavra muitas vezes. Um legado de oração. Na geração dos meus pais, a história da nossa família mudou. Será que você, no dia que estiver se despedindo desse mundo, vai olhar para a sua geração e vai dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor,
eu escolhi o Senhor e a história da minha geração mudou. A história da minha casa mudou, a história da minha família mudou. Antes, a nossa família era uma família de casamentos falidos. Uma família cheia de vício, álcool, cigarro, uma família de mentira, uma família de adultério, uma família de prostituição. Mas Jesus entrou e mudou a história da nossa casa. Hoje, a marca, o legado da minha casa, da minha família, que vai passar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, e até a 1000ª geração, se Jesus não voltar antes. É um legado de casamentos sarados, e casamentos fortes a ponto de restaurar outros. É um legado de uma família livre de vícios. É um legado de uma família verdadeira, fiel, santificada pelo Senhor Jesus. A obediência a Deus mudou a história da nossa família. E aí, vamos encerrar com os recabitas. Que os recabitas foram fiéis. Aí nós lemos até o capítulo, até o versículo 17. Mas vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Espera só um pouquinho. Jeremias disse à comunidade dos recabitas. Talismã e Bruna estão dizendo à comunidade do Ministério Internacional de Deus. Essa é uma palavra profética para quem é fiel. Vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou. Têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, recebe. Assim diz o Senhor dos exércitos, Recebe. Deus de Israel, Recebe. jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Vai ter descendente. A bênção vai ser para o resto da Vai tua vida. ter descendente. A bênção da tua geração, você vai ver a tua geração servindo a Deus, sendo fiel a Deus. A bênção da obediência. Vai ter descendente. Escolhe obedecer cheio a da Deus. palavra de Deus. Escolhe. Vai ter homem e mulher de Deus. Não é descendente qualquer, não. É descendente poderoso. A descendência vai levar para frente a marca do Senhor que está na sua vida. Amém?